Bom dia, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe muito. Bora começar uma semana trazendo informação de alta relevância para você. Então, seja muito bem-vindo ao nosso editorial. E eu vou trazer uma matéria para você agora que é no mínimo engraçada, tá? Eu achei, assim, um meme pronto já. Dá uma olhada no que o Felipe Dávila, que é do Partido Novo, era candidato a presidenciável do Partido Novo, trouxe para gente. Ele trouxe uma matéria do jornal Metrópolis, onde o Boulos, o Guilherme Boulos, aquele que foi candidato a deputado federal, ganhou, é deputado federal e agora quer ser candidato a prefeito de São Paulo. O que ele fez? Ele tentou lacrar dentro do metrô de São Paulo. Ele foi para a linha privada do metrô de São Paulo para poder achar defeitos. Chegando lá, o que aconteceu? O pessoal que estava usando a linha privada só tinha elogios. A linha privada é muito mais bem gerida. A linha pública, que é a da CTPM, ou seja, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, só problema. Ou seja, ele foi para gravar, a sorte é que tinha um usuário que resolveu gravar o Boulos. Ele nem fazer postagem não quis. E aí o que aconteceu? O pessoal da linha de trem elogiando a privada, enquanto reclamava da linha pública. Pois é, foi lá para lacrar e saiu lacrado. Acabou pegando uma aula particular com usuários do metrô de que privatização é melhor do que deixar na mão do Estado, que é ineficiente, que não sabe gerir, que cobra impostos altíssimos e que não fornece um resultado eficiente à população. Então, achou que ia se dar bem e acabou se lascando. Agora vamos falar do Lula também, tá? O Lula, na sexta-feira, ele estava marcado de ir para Goiás, Rio Verde. Terra bonita demais, vocês não têm noção o quanto que tem, o quanto que é uma terra bonita, Rio Verde. Tem um espetinho lá que é fenomenal. O que é a questão? Lula ia para Rio Verde para inaugurar uma ferrovia. E aí, por causa das chuvas, ele acabou não podendo descer lá no Rio Verde. Mas algumas pessoas do Rio Verde, de Rio Verde, lá em Goiás, minha terra bonita, estavam preparando uma boas-vindas para o Lula. E o Jornal Popular, que é o jornal local de Goiás, trouxe isso aqui. Agenda presidencial. Cerca de 10 pessoas fizeram um protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira. Na entrada do terminal rumo a Rio Verde, empresa responsável pelo trecho da ferrovia Norte-Sul, que passa pela cidade. O local recebe a visita do petista, ou receberia na sexta-feira. E as pessoas deixaram alguns cartazes lá para recepcionar bem o Lula. Aqui, ladrão não é bem-vindo. Você vê a foto do cartaz aí, onde um homem está pregando aí para fazer recepção ao Lula. Uma outra onde a moça está pregando. Temos um ladrão visitando Rio Verde. Cuidado. Outro chamou de cachaceiro. Essa ofensa aí é ruim, viu, para os cachaceiros, tá bom? Então, tem muita gente que gosta de uma cachaçinha e não é pessoa ruim, viu? Encantador de burros. Lurarápio é ladrão. Então, essas foram algumas das imagens, alguns dos cartazes que foram colocados. Essas fotos são do Wesley Costa, do O Popular. Lembrando a vocês que hoje tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse tipo de postagem, esse tipo de manifestação. Hoje, a depender do que você posta, então, por exemplo, essas pessoas que fizeram essa postagem podem chegar a receber intimações, processos judiciais contra eles. Então, é engraçado? Mas tem que tomar cuidado na hora de fazer para não ferir as regras do direito, e você sabe que eles vêm com tudo para cima, né? É diferente do que quando era com a época de Bolsonaro, que o pessoal falava o que queria, dizia o que queria e ficava por isso mesmo, tá certo? Vamos lá, já que a gente falou de Rio Verde, que é uma terra marcada pelo agro, vamos trazer uma matéria agora do Hora Brasília para vocês. Efeito Bolsonaro.
o agro está mais forte na economia e no Congresso. Força econômica do setor se transformou em uma força política capaz de derrotar o governo em votações importantes. Isso aí é importante a gente saber, tá, pessoal? O que nós temos hoje de informação sobre a questão do agro? Mais de 300 deputados fazem parte da bancada ruralista. E eles têm uma força muito grande, um peso muito grande nas decisões que são tomadas dentro do Congresso Nacional. O porquê que essa matéria vem a calhar nessa hora? Lula, durante uma entrevista, ele falou que as divergências dele com o agro são ideológicas. Sim, exato. Ou seja, ele deixa claro que a questão não é nem econômica, porque ele sabe que o motor econômico do país hoje é a agropecuária, através dos commodities, das importações, enfim. Ele sabe muito bem que é isso. Mas o agro não traga Lula, porque Lula prefere fazer afagos ao MST, ou seja, ele mesmo disse que é muito mais ideológico do que qualquer questão econômica. E como que um Brasil pode prosperar na economia com um pensamento desse? Aí é onde fica a questão um tanto quanto complicada, né? E o brasileiro é quem paga o pato disso. Matéria do Conexão Política para vocês agora, tá, pessoal? Em reunião, Lula pressiona ministros para atender exigências do Centrão. Petista pede atuação intensa para entregar cargos e emendas. Uma matéria que foi publicada no jornal Metrópolis, ela especifica que o próprio Arthur Lira falou que as emendas parlamentares no governo Lula são muito mais secretas do que ainda durante a gestão Bolsonaro. E olha que eu criticava muitas emendas secretas durante a gestão Bolsonaro. Mas tem que ter coerência. Durante a gestão Lula, as vontades escusas para aprovar pautas negativas à sociedade, como por exemplo, foi feita uma denúncia de que eram gastos 60 milhões para poder barrar a CPMI do 8 de janeiro. Há aí informações que foram oferecidos muita coisa para aprovação da PL da censura. Enfim, a forma que é utilizado é ainda mais sigilosa, são palavras do próprio Arthur Lira, e as pautas que são utilizadas, essas emendas, são contrárias com toda certeza ao retorno para o brasileiro, ou seja, as pautas que beneficiam o povo brasileiro. Ainda sobre conexão política, essa matéria aqui é um tanto quanto complexa e a gente precisa falar sobre ela de uma forma mais clara. A advogada de Bolsonaro defende o direito de Lula indicar Zanin ao STF. Cufa, que é a advogada de Bolsonaro em vários processos, Karina Cufa, que é o nome dela, diz que é prerrogativa do chefe do Executivo Federal. A advogada Karina Cufa, que representa Jair Bolsonaro em aproximadamente 50 processos, mas não está envolvida na ação do Tribunal Superior Eleitoral, diz que pode resultar na inelegibilidade do presidente, defendeu em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo o direito de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, indicar seu advogado e amigo Cristiano Zanin para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo ela, não há nada que impeça essa indicação, uma vez que é prerrogativa do presidente. Vamos lá. Data vênia, o meu respeito à colega advogada, mas, entretanto, todavia, contudo, eu tenho duas ponderações. A gente tem um princípio dentro do direito brasileiro, que é o princípio da moralidade. Está previsto no artigo 37 da Constituição, que é o velho mnemônico chamado de LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós temos a moralidade aqui. A início de conversa, num país sério, o princípio da moralidade estaria violado. Começa por aí. É o advogado de uma pessoa que tem foro dentro daquele tribunal. Não é moral. Começamos aí. Segunda questão. Os requisitos são mínimos, ou seja, é quase que um só. Notório saber jurídico, reputação ilibada.
atuação como advogado não configura notório saber jurídico. Essa é a minha visão. A atuação como advogado te torna uma pessoa do mercado de trabalho, nada mais. O notório saber jurídico precede trabalho acadêmico, livros escritos, seminários. É um contexto que você vai deixar para o mundo acadêmico como um jurista renomado, que seus livros são discutidos dentro das academias, dentro das escolas, e isso tem que ser um requisito sine qua non, ou seja, sem esse você não entra no STF. Apesar dos pesares, eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo não têm amores por Alexandre de Moraes. Mas ele tinha um vasto trabalho acadêmico. Esse requisito era cumprido. No caso de Zanin, até onde eu saiba, não tem esse vasto trabalho acadêmico. Se eu ficar sabendo o contrário, eu vou trazer para vocês. Mas até onde eu saiba, a atuação dele é como jurista advogado. Como advogado. Tá? Advogado. Então, também teria aí o meu questionamento sobre isso. Mas, todavia, é o Brasil. No Brasil, tudo pode, tudo é possível. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse editorial. Sempre um prazer estar aqui com você e a gente volta com mais um editorial para você ao meio-dia. Grande abraço.